Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos mais uma vez. Vamos a Ti em oração essa tarde, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa dependência do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. O que é para Ti, São Paulo? O que é para Ti, a IPB de Pinheiros? O que é para Ti esse pequenino pedido que estamos fazendo? Deus, só um respingo da Sua glória é o suficiente para inflamar e encandecer esse local. Deus, onde estão os Teus grandes feitos, Senhor? Estamos como Gideão, malhando trigo no lagar, ouvindo o Senhor dizer: o Senhor é contigo. Estamos respondendo: se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? E o que foi feito dos Teus grandes feitos que nossos pais contaram? Oh Deus, não se esquece do Teu povo, Senhor. Estamos fartos de contos, de ouvir daquele que falou do outro, daquilo que lemos, e nada de acontecer conosco. Senhor, nosso coração anseia, e não é só o nosso desejo. Há uma necessidade urgente, Senhor, numa sociedade corrompida, carcomida, putrefada. Só um avivamento, Senhor, vai sarar essa nação. Não é baseado no que eu peço, nas nossas justiças, mas nas Suas muitas misericórdias, na incondicionalidade do Seu amor, que é unilateral. Derrama da graça essa noite, de modo que Teu reino avance, que o Senhor receba glória para Si, e que nós sejamos conformados à imagem do Teu Filho. Amém. Irmãos, tem tanta coisa para falar, que eu nem sei por onde eu começo. Eu preparei vários esboços para trazer aqui, mas eu pensei contar um pedaço do meu testemunho, do testemunho da minha conversão. Eu sou filho de pais católicos, ambos as partes da minha família eram católicos tradicionais. Minha família do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Sobretudo do meu pai, bem mais fervorosos e bem mais fiéis às doutrinas católicas. Eu perdi o meu pai em 1982. Em 1982, fazendo ali uma operação, ele era motorista. A operação que eles estavam fazendo no caminhão era perto de uma rede elétrica. E ali o meu pai, num descuido de uma manobra de um funcionário, ele é eletrocutado, recebendo uma descarga de 39.000 volts, morrendo instantaneamente. Ele deixa uma viúva com 3 filhos, um de 1 ano, outro de 5, outro de 6. Eu era o de 5. Daí então, de 82 para frente, nós fomos criados sem pais, sobretudo nos princípios católicos, primeira comunhão, crisma, todo aquele negócio. Aos 14 anos de idade, já criado sem pai, um jovem vizinho meu, desde muito pequeno, ele se converte, o Alexandre. Ele se converte na Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele começa a me evangelizar, com 14 anos. Então ele me evangeliza e eu lembro, todos os dias quase indo na minha casa com a Bíblia aberta, sobretudo abrindo em João 14, toda riscada, colorida, e dizendo: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, caso você não saiba, a primeira igreja que eu frequentei na minha vida foi uma igreja presbiteriana do Brasil, em 1990, 91. Só que ali ainda não se deu a minha conversão. Foi lançada uma semente, eu tive o primeiro contato com o Evangelho. Já comecei então a entender que o catolicismo romano, ou o romanismo,
era um equívoco, a adoração às imagens, a missa, a confissão auricular, toda aquela coisa foi sendo desconstruída no meu coração, e eu comecei a congregar com esses irmãos ali, durante 3 anos, até me lembro do nome do pastor Clemilton, tinha um filhinho de 5 anos, chamado Silas, na época, uma igreja muito boa. Acontece que com os 16 anos de idade, eu me desvio, eu deixo, e vou fazer como quase qualquer jovem do mundo, vou conhecer o mundo, e é então que dos 16, 23, começa a minha saga ímpia, eu começo a me perverter, começo a experimentar os horrores do mundo, primeiro com cigarro, cerveja, bebidas mais fortes, até que eu começo a usar maconha, e muita maconha. Da maconha eu também conheci a cocaína, droga que era muito apreciada por mim na época, o crack, os ácidos. Eu me tornei um usuário, um drogado, uma pessoa bem desconstruída na sociedade, ao ponto de a minha mãe estar vendo novela na sala, e eu no quarto com 3 marginais, com uma montanha de cocaína no quarto, e nós estávamos ali cheirando, enquanto fazíamos os papelotes para depois sair para vender, ao ponto de ir até uma biqueira, e pegar uma pedra de crack desse tamanho, colocar na cintura, e sair dela até minha casa para fazer as pequenas pedras e vender, e passando por blitz policiais, correndo o risco de ser preso. Experimentei isso aí, vivi essa vida devassa, dei muito desgosto para minha mãe, conheci todas as baladas, andava com as pessoas mais ricas da cidade, eu ia nas casas, nas mansões, churrascos e piscinas, e drogas, de segunda a domingo, e ia nas festas mais requintadas, sofisticadas, banhadas com álcool, drogas, ácidos, e festas que terminavam às 7 horas da manhã. Ao mesmo tempo eu conhecia também as mais pobres. Como você percebeu, eu sou um pouco carismático, eloquente, então eu conquistava muitas pessoas. Conhecia também o outro lado, as biqueiras, os traficantes, as pessoas mais sujas. Ao ponto de um dia, em uma chuva, uma meia-noite, minha mãe, meus irmãos dormindo, nós fomos para os fundos da minha casa, onde tem, o telhado tem aquele beiral, alpendre, não sei como se fala, chovia e pingava, enquanto eu entro com 10 marginais da pior espécie, seres da pior espécie, os bandidos mais vagabundos que se puder imaginar, e nós agachamos os 10 debaixo daquele beiral, para usar crack, dentro da minha casa. Era pichador, skatista, não que uma coisa esteja relacionada à outra. E fui conhecendo tudo isso. Fui me tornando um animal. Abandonei os estudos, abandonei o trabalho, comecei a roubar, fui pego pela polícia, passei uma noite na cadeia, passei por essas situações. Sobretudo aquela semente do Evangelho estava dentro de mim. Eu já sabia da existência de um inferno, já sabia sobre a volta de Jesus, sabia da condição para alguém herdar a vida eterna, e sabia que se morresse naquele instante, eu iria para o inferno. Então o evangelismo, os tempos de presbiteriana, o evangelismo do Alexandre, foram suficientes para causar em mim culpa, foi suficiente para causar em mim noção da minha depravação, noção da necessidade de um Salvador,
e as formas de ser salvo, não mais por obras, velas, procissões, missas, mas pela expiação feita na cruz. Sobretudo ainda não tinha dado a conversão. Então foram dos 16 aos 27 anos vivendo uma vida de crime, de uso de drogas, de pecados e urgias e de loucuras. Eu poderia estar hoje de duas maneiras. A minha condição hoje poderia ser estar morto ou preso. E uma das vezes eu tinha uma moto XLX 350, quem é mais velho vai lembrar, e estava com uma quantidade muito grande de droga na cintura. Ia levar para um condomínio fechado alguns amigos ricos. Uma quantidade suficiente para comprometer bem a sua vida. E é que indo de moto, eu passo numa avenida e está uma blitz policial com 30 viaturas. Na época era o tático, a D20. E eu passo para aquele corredor com 30. Homens com armas de alto calibre. Quando eu passo, nenhum policial olha para mim. Nada. Naquela hora, eu comecei a ver a misericórdia de Deus na minha vida. Porque talvez tivesse me pego aquele dia, eu estaria lá talvez até hoje. E passando por tudo isso. E o que aconteceu? Em um dia, saindo para uma festa de exposição agropecuária, que é comum nessas cidades do interior, onde fazem shows e tem bebida à vontade, nós íamos para uma dessas festas, numa sexta-feira à noite. Nessa semana, um amigo meu tinha ido aos Estados Unidos fazer um high school, e aprimorar a sua condição de atleta de basquetebol. E ele estava retornando, e me ligou perguntando se eu queria que ele comprasse algo para mim. Como eu estava envolvido com o basquete, eu queria tênis na Nike, moletons, aquelas roupas todas. E ele trouxe aquela semana. E eu me vesti de todo aquele aparato gringo. E me aprontei e passei na casa de um amigo meu, o Juliano. Nós iríamos sair aquela noite e ir na festa de exposição. Então quando eu chego, ele está se trocando no quarto, eu estou na sala esperando. Ele se troca só pela metade, vai para a sala terminar de trocar o resto. Ele está sentado no sofá, eu estou de pé olhando para ele, vendo ele amarrar o sapato. De repente, quando ele está amarrando o sapato, um fogo começa a invadir o meu coração. Eu começo a me contorcer. Eu começo a olhar para aquele moletom da Nike, aquele tênis, aquela calça. E eu olho para ele: Juliano, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é tudo inútil, tudo ilusão. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou perdido, Juliano. Eu vou para o inferno. Eu preciso de Deus. Eu vou voltar a buscar Deus. Ele olhou e ficou tão impactado com o tênis. Se você for, eu vou também. Falou desse jeito. Ali naquela hora, naquela sala, com 23 anos, eu senti convicção do meu pecado. Ali se deu a minha conversão, ali foi minha estrada de Damasco. Agora eu entendo perfeitamente graça irresistível. Resiste o quê? É impossível resistir. Ela me tomou naquela sala. O Senhor disse: eu vou dizer vem, e ai de você se não vir. Ali, irmão, eu tive convicção do pecado. Eu comecei a me contorcer e ver tudo ilusão, eu estou perdido. E eu comecei a repudiar aquelas coisas, aqueles valores, e ver meu estado. Foi Deus e o Espírito Santo com a semente que Ele tinha plantado anos atrás. E aquela hora ela germinou. O que aconteceu? Mas nós ainda saímos. Estávamos tudo pronto, fomos para a festa. E aquela noite eu me lembro de não ter visto, ouvido nada. Eu fiquei como um zumbi o tempo todo. Voltei. Dormi. Sábado. O que eu fui fazer?
o Alexandre, o cara que pregou para mim. Vou atrás dele. Alexandre, o que foi? Tem culto hoje? Eu quero ir no culto. Calma, o que aconteceu? Tem culto hoje, tem igreja, onde eu quero ir, vamos. O azar é que não estava na presbiteriana mais. Ele tinha uma comunidade. Mas novo convertido não quer saber. Falou Jesus, ele está lá. Irmãos, era um culto de sábado, muito comum, culto da mocidade. E ele diz, tem culto dos jovens, vamos. Eu fui. E faz 20 anos que eu nunca mais saí. Se deu a minha conversão. Eu comecei a ir. Nisso, e tem que ficar registrado, nesse pequeno desvio de 7 anos, o Alexandre nunca deixou de orar por mim. Nunca desistiu da minha vida. Nunca. E toda vez que ele me encontrava, eu corria dele, ele me barrava. Volta. Eu acho que ele nunca ganhou outra alma na vida, só ganhou eu. Mas veja só que obra Deus tem feito. E Ele vai receber o galardão por isso. Mas eu nunca vi alguém insistir tanto com uma alma, orar tanto por uma alma, jejuar tanto, padecer tanto. Eu nunca vi como Ele fez comigo. Nunca. Se Ele tivesse desistido, talvez eu não estaria aqui. Então eu procurei, nós começamos a congregar, passou 2 meses, eu me batizei. Passou 2 anos, já me tornei líder de jovens, já vi que tinha o dom, o talento de me comunicar, de fazer orações e de expor a mensagem do Evangelho. Agora, o que tem a ver com o tema avivamento? O que eu quero deixar para vocês? Neste período, Deus me privou da parafernália teológica, de tantas outras coisas que a igreja brasileira ia conhecer na década de 90 ali. Kenneth Hagin, Benny Hinn, os movimentos de dente de ouro, aquelas unções, aquela coisa toda. Eu assisti uma pregação em VHS. Essa pregação era de um pastor pentecostal. Nessa pregação ele cita nomes como David Brenner, John Knox, John Wesley, Hudson Taylor, e ele disse, compre os livros desse homem. Foi então que nesse momento eu tive contato, já no meu primeiro ano, com a fé, mais a piedade do que a teologia desses homens, mas eu tive contato. Então a minha vida foi toda influenciada por David Brenner, Hudson Taylor, William Carey, Jonathan Edwards e todos esses heróis da fé. E eu percebi algo quando eu li os livros deles. Depois eu conheci um outro livro que é o Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Então ele vai falar de Dwight Lyman Moody, Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, Jonathan Goforth, David Livingstone, os grandes vultos que a terra conheceu depois dos apóstolos. Homens que eu não preciso, dispenso comentário, quem não se lembra do grande despertamento da Nova Inglaterra, e o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Missões no interior da China, quem não se lembra? Hudson Taylor, a biografia diz que o sol nunca nascia sem que Hudson Taylor tivesse de joelho. David Brenner, morreu tuberculoso com 29 anos, ele cuspia pedaços do seu próprio rim. E eu notei algo nesse primeiro ano. Eu notei que todos eles, do evangelista ao avivalista, do teólogo erudito ao missionário, todos eles tinham algo em comum. Eles eram homens de oração. Todos, sem exceção. Todos. E eu comecei então a entender que o que os pastores da igreja que eu congregava traziam, as suas mensagens, eram até que bons, mas eram muito superficiais. Passei a basear a minha doutrina, a minha fé,
na doutrina, no estilo de vida destes homens. Então daí eu passei a desenvolver uma vida de oração, e Deus me concedeu graça. Você quer saber como nasceu a Igreja Aliança do Calvário? Como nasceu o Ministério Defesa do Evangelho? Como nasceu o ministério do pastor Paulo Júnior? De joelhos, de oração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é óbvio, eu não vou escorregar aqui, é pela graça de Deus e uma ação soberana, mas de joelhos, através da oração. Foi então que eu comecei a aprender a orar. E eu me lembro quando eu consegui orar a primeira vez por 1 hora, a vitória que foi. Mas Deus não ia parar por ali. Então nós começamos. Eu trabalhava como cameraman das categorias de base do time de basquete de Franca. São 8 categorias. Eles começavam a treinar 1 da tarde, e de hora em hora intercalava as categorias até o time principal às 7, 5. O que eu fazia? Então Deus começou a desenvolver algo. Eu ia até eles, como eu filmava e depois vendia as fitas. Eu ia até os treinos, subia até a arquibancada, do lado esquerdo era o banheiro feminino. O banheiro feminino é só utilizado em dias de jogos. Eu entrava naquele banheiro, dobrava os meus joelhos enquanto escutava o barulho do tênis e da bola, e das categorias dos times entrando, jogando, saindo, e eu orava, porque eu fui influenciado por esses homens, e eu ouvi que John Knox dizia: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Então lá dentro daquele banheiro eu começo a dizer: dá-me as almas do basquete, senão eu morro. E eu ficava ali 1, 2, 3 horas dentro do banheiro feminino enquanto eles oravam. E você sabe que eu transpiro muito, estava molhado. E quando eu saía de lá, o banheiro em cima, descia a arquibancada, a quadra embaixo. Eu descia e depois ia pregar para eles. Foi que então começaram a haver conversões no meio do basquete, atletas, pessoas envolvidas. Haviam técnicos, massagistas, haviam preparadores físicos, atletas, e eu comecei a desenvolver o ministério de evangelismo através deles. E foi havendo conversões, e foi acontecendo um movimento, e a igreja, o meu ministério surgiu num pequeno despertamento entre os atletas e os jovens. E foram convertendo os jovens naquela época, e se tornando um grupo que passou a me acompanhar. E tudo em oração, e eu orando ali. E esse grupo, nós começamos a fazer vigílias de oração. E nós fazíamos vigílias de sexta-feira para o sábado, do sábado para o domingo, da meia-noite às 6 da manhã. Eram 5 jovens que faziam, fruto desse despertamento entre os atletas. Eram 4 mais eu, e nós oramos da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, até às 6 da manhã. Fizemos isso durante anos, e hoje são pastores da Aliança do Calvário. 90% daqueles que estavam comigo são hoje os pastores que estão comigo. Deus me ensinou a orar. Eu passei então a aprender o poder da oração, ao ponto de, quando eu descia nos treinos e olhava um atleta, e eu dizia: Senhor, é este o próximo que eu vou ganhar. Então eu começava um período profundo de oração, até que ele se convertesse, e eles se convertiam. Deus foi me dá almas, eu fui aprendendo a orar e buscar. Comecei a colocar uma lista de almas, colada no meu armário, com 50, 60, 70 atletas e almas e ímpios, e orava todos os dias, um por um: dá-me estas almas, e o Senhor foi me ensinando. Eu comecei então a passar noites e noites em claro, orando. Aprendi a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ele me concedeu graça, não foi por mim, mas eu estou dizendo que é possível coisas como essas. Deus faz isso com gente comum como eu e você.
E depois eu comecei a dizer: dá-me as almas dessa cidade, senão eu morro. Não importa o que achem de mim. Talvez os teólogos não vão gostar dessa pregação. Aliás, eles não gostam de muita coisa, né? Mas foi exatamente isso que Deus fez. E eu fui vendo os frutos, e um despertamento, e outras almas foram se convertendo, e essa igreja nasceu fruto de um despertamento, e de dias, meses e anos de joelhos, e jejuns, orações, e Deus foi acrescentando, 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 e as almas foram se convertendo. Me lembro quando eu preguei o meu primeiro sermão. Eu ouvi de Martinho Lutero, que antes da dieta de Worms, passou a madrugada inteira orando. Eu ouvi de Jonathan Edwards, que antes de pregar o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, passou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir, orando. Eu disse: se eles fizeram, eu também vou fazer. Eu não sou um admirador de sermão. Você já viu os admiradores de sermão? Que sermão! E tem os outros colecionadores de sermão. Você vê a minha videoteca, o meu HD, eu não. Eu ouvia, queria praticar no dia seguinte. Primeiro sermão que eu prego na igreja, que não é para jovens, para toda a congregação, eu passo a madrugada orando. E oro até às 6 da manhã. Porque Deus me ensinou a ficar de joelhos. Quando eu ia convidar uma pessoa para a igreja, eu costumo dizer, durante os meus primeiros anos, Deus me usou como um ganhador de almas. Eles perguntaram para mim: qual o segredo? 70% oração, 30% pregação. Nisso consiste o meu evangelismo. 70% oração. Pra você ter uma ideia, eu convidava alguém para ir para a igreja na segunda, para ir no domingo. Eu orava 7 dias, todos os dias, para ele aceitar o convite e aparecer domingo, né? 7 dias intensamente. Chegava domingo, não ia. Eu orava mais 7 dias, gemendo, então ele aparecia. Eu estou dizendo para você que eu orava 14 dias, não é para ele se converter, 14 dias só para ele aceitar o convite e aparecer. Eu orei para um jovem 10 anos pela conversão, ano após ano. Quando eu pensava em desistir, 10 anos. Ele se casou com uma mulher espírita. Hoje os dois estão na igreja batizados, membros fiéis para a glória do Senhor. Poder da oração. O poder da oração. Eu vi, irmão. Eu me lembro, irmãos, fazia isso, ia dentro do banheiro, fazer jejuns, noites em claro, por essas almas. Isso eu já estava ministrando a palavra. E eu me lembro de um testemunho de Dwight Lima Moody. Moody, quando pregava, se sentia seco, vazio, ele ia para o bosque. Ele ficava 1, 2, 3, 4 dias dizendo: enche-me do Espírito, enche do Espírito, enche. Então ele ia e voltava, pregava e a alma se convertia. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes sabia que ia pregar, preparava um sermão, e não estava preocupado só com a interpretação, com a exegese, com a hermenêutica, mas ia também para o bosque, 1, 2, 3, 4, me enche Deus, me enche do Espírito, e Deus me enchia. Deus me enchia. Eu estou dizendo que isso é possível. Quando eu ouvi falar que Martinho Lutero orou 5 horas uma vez, eu fiz uma campanha de orar 5 horas por dia. Eu não quero ser só coadjuvante, eu quero experimentar o que esses homens, concede-me graça, concede-me, e ele concedia. E eu vi, irmão, poder do alto descer sobre mim, descer sobre congregações. Eu tive experiências fantásticas com pessoas. Eu não me importo o que o movimento carismático fez com dons, com cura, com poder. Eles não são donos disso. Nós não podemos deixar eles roubar de nós as promessas, o Espírito Santo, o poder, os dons. Espera lá. Eu me lembro de uma senhora me procurando. Meu filho teve um acidente de moto. Eu entrei na Santa Casa. Na UTI. O médico me deu permissão para entrar. Tinha uns 15 cadáveres, todos com o aparelho, todos nus, destroçados. O médico falou: todos que você está vendo aí, pode morrer a qualquer momento.
Fui até o jovem, ele estava com um tubo dessa grossura no pescoço, todo estropiado. Eu peguei na mão dele, e eu disse: se você está me ouvindo, aperte a minha mão. Ele apertou milimetricamente, quase imperceptível, mas eu vi que ele estava ouvindo. Eu orei por ele. Eu orei por aquele jovem. Senhor, tem misericórdia dessa alma moribunda. No outro dia ele saiu do coma. Passou algumas semanas, ele foi lá na igreja com toda essa parte costurada, me agradecer. Porque Deus faz tais coisas. Avivamento é isso, é poder, é milagre, é incontrolável, é inesperado, é algo soberano, e Deus despeja o seu poder, mas muitas vezes o faz através dos joelhos. E Ele me concedeu essas coisas, irmãos. Aí começou algo, e realmente não parou. Almas foram vindo, coisas foram acontecendo, e toda essa expressão que você vê, ela foi conquistada nos quartos, de joelhos, dias, anos, horas, a fio, diante do Senhor. O reino de Deus é tomado por violência, e só os que se esforçam se apoderam dele. Eu ainda tenho outros testemunhos interessantes que a oração, muitos podem rir, mas hoje eu não estou me importando. Eu nunca falei isso em conferências, não falo isso em conferências, mas hoje, pela permissão do Espírito, eu senti vontade de falar. Teve uma ocasião, como eu trabalhava com filmagem, eu fui contratado para fazer um evento para um instituto infantil muito importante, numa escola. Iriam comparecer mais de 400 pessoas, vereadores, bombeiros, a polícia militar e algumas escolas, em uma quadra poliesportiva. E eles me convidaram, contrataram para fazer a filmagem. Tudo bem, eu aceitei. Depois ele me liga mais tarde: só que tem que ser com 2 câmeras. Tudo bem. Eu não tinha essa câmera, e era algo muito sério. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Eu não tenho essa câmera, meu Deus. E eu fiquei aflito, e procurei, não consegui achar outra câmera. Era uma sexta-feira, o evento era sábado, meio-dia. E eu fiquei aflito, e nada. Chega 2 horas da manhã, eu acordo, levanto e oro desse jeito: Senhor, eu não tenho condições de fazer esse trabalho, porque eu não consegui essa câmera ainda, e eu não quero envergonhar seu nome. Deus, adia este evento, até que eu consiga uma câmera. Fui dormir. 9 da manhã o cara me liga, o empresário: Paulo, está de pé a filmagem? Tá. 10 horas eu vou para o ginásio. 400 pessoas, bombeiros, vereadores, aquela coisa toda. Eu chego lá 10 horas, passa 11 horas, 10 horas não tem ninguém, 11 horas, 2 alunas e um bombeiro. Todo aquele negócio, tudo aquilo. Meio-dia, nada. 12h40, nada. 1h e eu li na câmera, já entendendo o que aconteceu. Eu estou ali ajustando, e ele chega para mim: Paulo, pois não? Bom, você deve estar percebendo que não veio ninguém. Você não quer adiar a filmagem, não? Quase que eu falei: não, imagina. Irmãos, 400 pessoas, não apareceu ninguém. Foi um caos, foi uma coisa horrorosa. E eu sei, Deus adiou aquilo por causa da minha oração. Eu precisava de 2 dias. Deus me deu 1 semana. Eu arrumei outra câmera, filmei com as 2 câmeras. O vídeo roda até hoje, por causa da oração. Coisas pequenas mostram o poder da oração. Certa feita, eu estava com uma dívida muito alta, e o meu trabalho tinha fracassado. Eu perdi clientes, eu não consegui mais vender, eu não consegui mais trabalhar, e as dívidas foram indo, e até que meu nome foi protestado. E alguns carnês, na época dos carnês, né, você deve lembrar. O que eu fiz? Tem um bosque, um vale, perto da minha casa. Eu fui lá à noite, me ajoelhei na terra, e coloquei todas as minhas dívidas. Estou falando o que eu fiz, não sei como você vai julgar. E me ajoelhei. E não era por desonestidade, não era por má fé, simplesmente aconteceu, e eu comecei a chorar: Senhor, eu estou envergonhando o seu nome, aqui estão minhas dívidas, e eu não tenho condição nenhuma de pagar.
tem misericórdia. Lembre, meu maior desejo não era a dívida em si, é de estar envergonhando o nome de Deus sendo um cristão. E eu lembro que eu joguei aquilo num ato até estranho no chão, e me ajoelhei diante, falei: Senhor, tem misericórdia. Então, todas essas dívidas. Terminei de orar, recolhi aquilo e fui embora. Passou uma semana, termina um culto, o irmão vem até mim, com um cartão na mão. Esse é meu cartão, com um papelzinho, essa é a minha senha. Tem X naquela conta, pode pegar que é seu. Era o valor exato da minha dívida. Eu lembro que eu paguei, limpei meu nome, para nunca mais ele estar sujo. O poder da oração, meu irmão. Quantas coisas Deus nos fez. Me lembro de outra feita, de uma situação envolvendo parentes meus, que eu não vou falar o nome, de um jovem molestando uma senhora, e oprimindo, e molestando, de forma muito pesada da minha família. E eu, como na nossa igreja está repleta de advogados, eu vou mover uma ação contra essa pessoa, não tem cabimento explorar isso. E filho, estava tudo resolvido, a papelada pronta, porque ele não parava de ir até ele molestado. Chegou meia-noite, eu dormindo, meu coração pesou. E algo me dizia: se você fizer isso, ele nunca mais vai olhar na tua cara, você perde um parente para o resto da vida. Eu falei: meu Deus, é verdade. E o que se faz nessa hora? Ora. Senhor, que eu não preciso usar esse recurso para acontecer essa tragédia, Senhor. Deus, resolve isso, afasta esse jovem dessa mulher. Nunca mais foi atrás dela. Sumiu. Eu não precisei usar esses recursos. Eu estou mostrando para você o poder da oração. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Coisas que você pode até rir, por exemplo, essa outra. Irmãos, eu estou dizendo que eu sempre usei a oração. Eu lembro quando eu fui trocar o meu carro, um carro 94 para um 2000. Pensa bem, não era lá essas coisas. Eu orei 3 meses para não cometer, porque pobre, você já viu, errou, acabou. Mas eu coloquei diante de Deus 3 meses, não deixa eu fazer a escolha errada, eu ser lesado, passado para trás, e orei. Mas eu estou dizendo que nessas coisas simples, eu coloquei diante de Deus, não me deixe errar, para que isso, uma coisa simples, imagina uma coisa grandiosa. Foram as experiências que Deus me deu. Entupiu a casa da minha mãe, os canos. Uma casa que eu pedi para ela, nós éramos muito pobres. Deus concedeu um sobrado, uma coisa bonita, entope um cano, eu chamo um desentupidor. Chega, imagina um troglodita, gura cheio de marreta, de martelo, e ele olha tudo sobrado e vê o cano, e fala assim: ó, querido, ó, vai ter que arrebentar tudo isso aqui, subir aqui pela escada, eu vou arrebentar a sua casa. Imagina um cara com barba cerrada, devia pesar uns 120 quilos, ele ia quebrar a casa. E eu vou começar a quebrar. Porque eu sei que o cano vai daqui, e passava por um carpete, passava por azulejo, por piso, subia a parede, fazia tudo. E eu, calma, aí ele: não, preciso quebrar, vou começar a arrebentar aqui, tá. Aí ele lá: posso começar a quebrar? Eu: espera aí. Isso estava na cozinha. Eu fui para a sala, dobrei meus joelhos. Senhor, essa foi a casa que o Senhor deu para minha mãe. Não deixa esse homem destruir ela, não. Eu estou te dizendo, Senhor, faz esse homem achar o lugar certo. Voltei, isso foi uns 2 minutos de oração. Tudo bem, meu senhor, pode começar a quebrar. Do lado da cozinha, onde estava entupido, tem a garagem que fica de fora. Ele olhou bem: eu estou achando que eu vou começar a quebrar aqui fora. Ele quebra um piso, nada. Quebra o segundo, vê uma marca branca, é o cano. Pega uma picareta e faz assim, ó. Quando ele faz, é aqui que está entupido, não vai precisar quebrar nada. Eu estou te dizendo, meu irmão, para mostrar para você que a súplica por coisas pequenas, pode ser até paupérrimas para você. Eu estou te mostrando que um homem que prega no Brasil e no mundo todo tem testemunhos simples, até cômicos, de oração. O que Deus pode fazer. Pastor, o senhor não está excluindo a soberania e a graça de Deus? Meu irmão, sabe como alguém demonstra a soberania de Deus? Quando ele ora. Porque quando ele ora, ele mostra que ele não consegue fazer nada. Que ele não dá um passo à frente.
que tudo depende de Deus. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo poder de Deus. E foi por essa razão que eu orei todos esses anos. E eu quero dizer que a minha vida, o Ministério da Defesa do Evangelho, a Aliança do Calvário, foi obra de um pequeno avivamento, um avivamento local, e fruto de jovens, homens, que dobraram seus joelhos e creram no poder da oração, no poder, no que a oração é capaz. E eu quero dizer a você, não sei de onde você é, qual cidade, mas você pode fazer o mesmo e dizer: dá-me as almas de São Paulo, senão eu morro. Dá-me as almas do Rio de Janeiro, senão eu morro. Dá-me as almas de Brasília, senão eu morro. Dá aos meus filhos, senão eu morro. Meu marido, senão eu morro. Meu irmão, a rainha da Inglaterra dizia: eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox. Se você souber o poder que a oração, é isso que o pastor coreano está aqui ensinando. O poder que a oração tem. Ore, aprenda a orar até que fogo do céu desça, até que Deus nos avive, até que Deus levante esses ossos secos e o torne um poderoso exército. Eu sei, nós já temos grandes expoentes da fé reformada, grandes seminários, grandes títulos publicados. Eu sei, isso é excelente, mas você já está farto disso. Você precisa ouvir o outro lado também. Precisa ouvir que John Knox, uma grande mente, ficava de joelho, que Jonathan Edwards gastava 13 horas por dia com as escrituras, em oração em cima do seu cavalo. Como o Dr. Lloyd Jones dizia: lógica em chamas, ortodoxia e piedade, teologia e paixão, conhecimento e fogo. Aprenda a orar. A oração não conhece fronteiras, não conhece barreiras, não conhece sexo, extrato social. Qualquer um pode executar. É tão simples e tão fácil que uma criança pode fazer. O que você no seu quarto é capaz de fazer? Você muda contextos, reis, você muda leis, estações ali de joelhos. Onde o seu braço não chega, a oração chega, meu irmão. A força que você não tem, ela dá. Ela levanta, ergue, santifica. Ela dá conhecimento, graça. Aprenda este ofício majestoso. E com esse simples, humildes, cômicos testemunhos, aprenda a orar. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Senhor Deus, ensina-nos a orar, Senhor. Os discípulos do Senhor chegaram até o Senhor e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Irmão, avivamento tem muito a ver com oração. Senhor, faça como David Wilkerson. Diga assim: Senhor, quebra as minhas rótulas se necessário, mas me mantém de joelhos. Você que é mãe, peça para Deus: me faz uma mãe intercessora, uma esposa intercessora. Você que é pai, oficiais, pastores, presbíteros, para suas congregações. Nos leva a orar. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.